Neste vídeo, vamos fazer uma análise sobre a discussão em torno da suposta destruição do programa nuclear iraniano, um tema que tem gerado muito debate e especulação nos últimos dias. A grande questão é: o ataque foi efetivo? As instalações iranianas foram realmente destruídas? E, se não, quais são as implicações disso para o cenário geopolítico? Desde o início, a preocupação com a efetividade de um ataque ou uso da força contra o programa nuclear iraniano sempre existiu. Não é de hoje que se discute se uma ação militar seria realmente capaz de destruir esse programa de forma definitiva, ou se apenas atrasaria seu avanço. Essa dúvida: vai dar certo, vai funcionar, vai ser efetivo, e se não for, o que acontece? É central. Recentemente, um relatório de inteligência preliminar, mas com pontos muito precisos, vazou e causou grande repercussão, deixando o ex-presidente Trump incomodado. Esse relatório, divulgado por veículos como CNN e New York Times, sugere que, talvez, o programa nuclear iraniano tenha sido atrasado em apenas alguns meses. Isso, claro, gerou uma enorme controvérsia e a pergunta: não adiantou nada, então? A verdade, pessoal, é que, neste momento, não temos como saber a efetividade real do ataque. É muito recente, e não houve uma investigação completa que pudesse cravar, por exemplo, se a instalação de Fordo sofreu uma destruição total. Para ter essa certeza, seria preciso que algum serviço de inteligência tivesse acesso ao local, roubasse fotos, ou obtivesse relatórios internos iranianos, algo que, pelo ineditismo do ataque, ainda não aconteceu. Então, hoje, é difícil dizer se foi super efetivo ou se não foi nada efetivo. Enquanto Trump e, de certa forma, Israel afirmam que o ataque foi totalmente efetivo, não dá para cravar que essa é a realidade. Mas também não dá para cravar que nada aconteceu e que o atraso foi de apenas poucos meses. Há muitos elementos envolvidos, e levará tempo até termos certeza do que realmente aconteceu. Uma discussão que surgiu antes e logo após o ataque é a possibilidade de que os iranianos já estivessem retirando equipamentos e urânio enriquecido de suas instalações, levando-os para um lugar seguro. Existem indícios que sustentam essa hipótese, como fotos de satélite mostrando caminhões retirando materiais e o fato de os Estados Unidos terem dado um prazo de 2 semanas para negociações antes do ataque, o que poderia ter dado tempo ao Irã para agir. A terceira possibilidade, que não pode ser descartada, é que o Irã possua outras instalações nucleares clandestinas e escondidas. Lembram-se de Fordo? Ela foi descoberta em 2009, e na época, o Obama a apresentou ao mundo como uma instalação clandestina que sequer a Agência Internacional de Energia Atômica conhecia. Se o Irã foi capaz de esconder uma instalação daquele tamanho, uma das mais sofisticadas, construída debaixo de uma montanha, o que nos garante que não existam outras? Eu costumo usar uma comparação, com as devidas proporções, com a situação em Gaza. Israel, até hoje, não conseguiu encontrar todos os túneis de Hamas, mesmo em um território relativamente pequeno. Imagina a dificuldade de encontrar algo em um país do tamanho do Irã. É como procurar uma agulha num palheiro imenso. Embora o Irã não seja Gaza, e o regime iraniano não seja o Hamas no sentido de ter uma população mais vasta e minorias insatisfeitas que poderiam ser recrutadas para fornecer informações sigilosas, o fato de o país ser gigantesco e o regime, impopular, torna mais difícil a busca por essas instalações escondidas, ao mesmo tempo que abre portas para infiltrações. Diante disso, surge a pergunta: então por que fazer um ataque se não se tinha certeza? O ataque, pessoal, foi efetivo em alguma medida. Não dá para dizer que assassinar cientistas que trabalhavam há anos no programa não afeta, ou que destruir os desenhos e planos originais do programa, ou mesmo que a destruição parcial das instalações, não tenha um efeito para atrasar o programa. A ideia de usar a força para destruir o programa nuclear nunca foi vista como uma panaceia, uma solução perfeita. No mundo da geopolítica, muitas vezes as escolhas são entre a menos pior e a mais pior. A escolha de atacar levou em conta que talvez não fosse fácil ou perfeito, mas ainda assim foi tomada. Ao longo dos últimos 20 anos, as ações de Israel e dos Estados Unidos sempre visaram a atrasar o programa, sabendo que não seriam ações definitivas para acabar com ele por completo. Portanto, o fato de o ataque não ter acabado por completo não inviabiliza sua efetividade e estava dentro dos planos. Porém, temos uma situação diferente agora: a percepção do Irã mudou. Se você é um regime ditatorial que já queria construir a bomba por considerá-la uma apólice de seguro para sua sobrevivência, e é atacado dessa forma, com assassinatos de líderes e cientistas, destruição de fábricas de armas, mísseis, foguetes, e um ataque tão elaborado que dominou o espaço aéreo por tanto tempo, você certamente concluirá que, mais do que nunca, precisa ter uma bomba atômica. Isso era um resultado esperado. Israel, ao realizar o ataque, já aceitava que o regime iraniano queria a bomba, então esse ponto não mudou o cálculo israelense. O outro aspecto é que essa destruição, mesmo que parcial, vai complicar a vida do Irã. O país gastou muito dinheiro e tempo no programa e agora terá que gastar muito mais para reconstruir o que foi destruído. Sem o que já tinha,
O Irã não conseguirá avançar tão rápido. Isso levará tempo, e nesse meio tempo, outras coisas podem acontecer. Esse é o cálculo de Israel. Como mencionei, esses relatórios de inteligência, como o do Departamento de Defesa americano que fala em atraso de apenas meses, não são conclusivos. Eles não são produzidos como uma verdade final para encerrar o debate. Pelo contrário, eles têm a intenção de provocar discussão, apresentar um ângulo de análise para que outros relatórios surjam, confrontem, contra-argumentem ou tragam novas evidências. Por isso, veremos múltiplos relatórios, cada um dizendo uma coisa. O que é inegável é que muita coisa foi destruída e afetada, então não dá para achar que isso não tem impacto no programa nuclear iraniano. Tem. Agora, se me perguntarem, resolveu o programa por completo? O Irã não é mais uma ameaça? A resposta é, não, certamente não. O regime iraniano continua no poder, e mais do que nunca, determinado a acelerar a busca pela bomba. Há pouquíssimo espaço para negociação. Por mais que Trump fale em negociações, o Irã não vai aceitar não enriquecer mais nada. O parlamento iraniano, inclusive, discute não permitir mais as inspeções da ONU ou até mesmo sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, um indício claro de sua determinação. Israel, por sua vez, continuará monitorando e, provavelmente, teremos uma segunda, terceira ou quarta rodada de ataques. O problema não foi resolvido. A ameaça iraniana não foi erradicada por completo. Ela foi amenizada, atrasada e comprometida em alguma medida. Dizer que foi eliminada por completo é prematuro e exigiria muito mais evidências. O Irã, além de acelerar o programa nuclear, tem um outro problema para lidar agora: a sobrevivência do próprio regime. Ele não foi derrubado, mas foi abalado. Figuras muito importantes foram eliminadas, e o nível de penetração do Mossad, o serviço secreto israelense, foi substancial. Isso provocou uma caça às bruxas interna, uma paranoia gigantesca. O regime sente que foi penetrado e está vulnerável, sem saber onde o inimigo está escondido. O Irã iniciou um processo de perseguição interna a todos que poderiam ter ajudado Israel, dissidentes, revoltados com o regime, apoiadores internos de Israel, sejam iranianos, afegãos ou membros das várias etnias do país. O Irã vai precisar focar-se internamente, organizar a casa, limpar, ter certeza de que ninguém é traidor ou está ligado a Israel. Isso vai ocupar muito do tempo e da energia do Irã, desviando-os da construção ou aceleração da bomba. Outra discussão relevante é, então, deveria ter derrubado o regime? Sim, derrubar o regime talvez fosse uma medida mais efetiva de uma vez por todas. Mas isso não aconteceu porque o ex-presidente Trump não permitiu. Israel conseguiu muitas concessões do Trump para a operação, e, embora tenha realizado grande parte do ataque sozinho, teve o sinal verde e o apoio do presidente americano. Contudo, a condição era clara: não derrubar o líder supremo. Derrubar o regime teria sido, talvez, a solução final. Um novo regime estaria preocupado em governar, ganhar legitimidade, transformar a economia, fazer reformas para a sociedade iraniana, e não focado na obsessão pela bomba atômica. Por que os Estados Unidos não aceitaram? Trump sempre foi avesso a guerras que pudessem fugir do controle. Uma mudança de regime pode gerar caos. O Irã não é a Líbia, a Síria ou o Iraque. A civilização persa-iraniana é milenar, com uma identidade nacional muito mais forte. Não é um país que colapsaria em uma grande guerra civil por não ter um governo. No entanto, o Irã não é composto apenas por persas. Há várias etnias, como os azeris, que compõem uma grande parcela da população e que, em uma situação de fragmentação, poderiam querer se separar e se juntar ao Azerbaijão, criando uma instabilidade sem tamanho na região. Além disso, há outros grupos, como os curdos, que são um problema para a Turquia, Síria e Iraque, e também seriam uma questão em um Irã fragmentado. Um Irã fraco, sem autoridade central, permitiria que esses grupos seguissem seus próprios caminhos. Embora a maioria persa pudesse se manter intacta, a transição não seria suave, seria incerta. Quem assumiria o controle? Os outros ayatolás que não são linha dura como Khamenei? Ou uma monarquia, que também teve seus problemas? A democracia não é algo que se liga e desliga. Essa parte, que seria importante para resolver a questão nuclear, traria outras consequências que os Estados Unidos não queriam. Para finalizar, é importante citar o papel da Rússia e da China. Ficou claro que nenhum dos dois, apesar de o Irã fazer parte do eixo das ditaduras, estava disposto a ir mais longe pelo Irã. A Rússia tem seus próprios problemas na guerra, e Putin, embora compre drones e tenha alguma relação com o Irã, não estava disposto a entregar baterias antiaéreas S-400 ou caças modernos, ou a salvar o Irã. Ele tem um apreço por Israel devido à grande quantidade de russos que migraram para lá. A China, por sua vez, está mais preocupada com petróleo e energia, e, embora preferisse ter o regime iraniano no poder, não está disposta a entrar em guerra contra os Estados Unidos por isso.
Então, o resumo dessa história é o seguinte, pessoal, o problema não foi embora. Mas o ataque também não foi inútil. Sei que as pessoas às vezes querem respostas simples, deu certo ou não deu certo. O ataque deu parcialmente certo. Foi totalmente perfeito? Não, não foi. Poderia ter sido se derrubasse o regime, mas isso envolveria outros problemas. O relatório que diz que atrasou por apenas meses? Eu não acho que atrasou só meses, acho que atrasou mais, porque envolve muitas outras coisas. Mas há coisas que não sabemos. Não sabemos se o Irã tem uma instalação clandestina, não sabemos se ele conseguiu retirar e guardar todo o material em outro lugar, não sabemos o nível de segurança e estabilidade interna do regime e quanta energia eles terão que gastar para lidar com isso, em vez de acelerar a construção da bomba. Ou seja, o problema e a crise do conflito regional entre Israel e Irã não se encerraram. Esse capítulo não foi fechado. Ele é um capítulo em aberto que nós temos que acompanhar, observar as cenas, informações, análises e relatórios de inteligência nos próximos momentos, e os movimentos do Irã para entender o que vai acontecer. Teremos uma nova rodada de confrontos entre Israel e Irã, ou o conflito ficará quieto por um tempo e o problema retornará quando o Irã arrumar sua casa? Não sabemos. Mas vim aqui para esclarecer esses pontos para vocês. A gente vai continuar acompanhando. Não se esqueçam, sigam o canal, deem um like aqui no vídeo, compartilhem e ativem o sininho para receberem a notificação quando um novo vídeo for postado. Até a próxima!